A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês também estejam. Hoje eu vim aqui contar mais um lindo testemunho que recebi. Falei para vocês que 2024 seria o ano do testemunho. Eu tenho absoluta certeza que teremos muitos testemunhos para a honra e glória do Senhor. Esse testemunho está postado lá no blog. Quem não tiver paciência de ouvir, pode ir lá no www.restaurarcasamentos.blogspot.com e ler, porque ele está ali completinho. Eu vou aqui narrar para vocês e dizer que este testemunho é a prova que Deus restaura pessoas. Antes de Deus restaurar o casamento, o Senhor restaura pessoas. Vamos lá. A Maria, o testemunho da Maria, ela começa assim: Olá, querida irmã Sol. Venho por meio deste e-mail trazer meu testemunho e uma palavra de esperança para aqueles que se encontram no deserto, como um dia eu estive. Seu blog e canal do YouTube foram algumas das formas que encontrei para me fortalecer. Me chamo Maria e casei em maio de 2013. Eu tinha 22 anos e meu marido 20, ou seja, não tínhamos maturidade nenhuma. E para acabar de completar, engravidei após 3 meses de casarmos. Eu me considerava uma super mulher, pois desde os 20 já morava sozinha, trabalhava e pagava as minhas contas, super independente e dona do meu nariz. Meu esposo foi criado apenas pela mãe e ainda morava com ela antes de nos casarmos. Olha aí, Sempre a mulher muito independente e o marido ainda começando a vida. Já conhece a história. Tive um problema trabalhista no antigo emprego antes do casamento, que seria resolvido de forma judicial. Enquanto aguardava o processo, pretendia voltar para a casa dos meus pais, que ficava em outra cidade. Meu noivo estava tendo alguns problemas com a mãe e também não aceitava que fosse para a casa dos meus pais. Então, a solução naquele momento era nos casarmos o quanto antes e os nossos problemas seriam resolvidos. Só que não, ela ainda dá risada. Quer dizer, foi um casamento ali para ambos se livrarem do problema, E encontraram mais problemas ainda. No período de 1 ano, nos conhecemos, começamos a namorar, noivamos e casamos. Frequentávamos a mesma igreja, mas não tínhamos nenhum contato, só começamos a conversar depois que eu tinha mudado de congregação. Pelo Facebook e chat do Gmail, ele que teve a iniciativa. Começamos a conversar como amigos, até que ele falou que estava gostando de mim. No início hesitei, por ele ser mais novo, me achava mais madura. Mas, como percebe-se, acabei cedendo. Tínhamos muitas discussões neste curto período de tempo entre namoro e noivado, mas não demos atenção aos sinais e casamos assim mesmo. E começou a nossa guerra. Chamo de guerra porque até então não éramos um time. Logo após o casamento, fiz vestibular e pensando em voltar a estudar, mas como mencionei antes, engravidei 3 meses após nos casarmos. Não aceitei muito bem minha gestação de início, pois mudaria todos os meus planos para aquele momento. Desde então, começou a minha jornada de mulher frustrada, insatisfeita na relação. Passei de uma mulher financeiramente independente e com planos para o futuro para uma totalmente dependente e sem saber o que fazer daquele momento em diante. Me sentia totalmente inferior ao meu marido e não aceitava aquilo. Como as coisas mudam, O jogo vai virando. Mas isso tudo é mudança que Deus faz, tá? Ele passava longas horas fora de casa, saía do trabalho e ia para outros lugares sem me comunicar. E quando chegava em casa, agia como se nada tivesse acontecido. Isso era mais um motivo para me irritar, fora a bagunça que ele fazia. Como eu morava sozinha anteriormente, mantinha tudo organizado. Agora não dava mais. Esses, juntamente com amizades dele que não me agradavam, foram os principais motivos que me tornaram uma mulher extremamente rixosa, infeliz, frustrada e insegura. Em nossas discussões, meu marido ficava expondo fatos que tinha revelado para ele de relacionamento anteriores. Gente, isso é tão errado. Se a gente pudesse dar um conselho, não comente sobre o que passou. Relacionamento anterior não é para ser comentado.
E ela continua: o que me fez vê-lo com outros olhos, como uma pessoa que eu não pudesse confiar. E fui me afastando e me fechando cada dia mais. Acreditava que não podia ser mais transparente com ele, pois o que eu dissesse poderia ser usado contra mim depois. Conheço bem essa história. Tô vendo aqui um filme da minha vida, praticamente, né? Com algumas coisas que eu não fiquei desempregada, nem nada disso, mas esse negócio de contava para depois, numa discussão, alguma coisa, falar, fulano falou mesmo que você era assim, assim, assado, você também tinha dito isso, isso, isso. Então, não contem sobre relacionamentos anteriores. Passado é passado. Ela continua. Por diversas vezes ele tentava conversar comigo, mas eu não me abria, não conseguia dialogar. Na verdade, eu nem sabia o que era diálogo. Nunca tinha visto meus pais fazendo isso. Meus pais resolviam as coisas com silêncio, ficavam dias e mais dias sem se falarem. O tipo de relacionamento que eu não gostaria de ter quando me casasse. Mas, quando percebi, já estava repetindo os mesmos hábitos. Aquela bagagem estava em mim, sem eu sequer imaginar. É aquela coisa, né? O ambiente. O ambiente realmente ele faz a pessoa. Você repete hábitos e não percebe. Ela prossegue. Esse ciclo se repetiu por 5 anos. Não conseguia ficar uma semana inteira sem brigas. E ele era quem sempre me procurava para resolver, pois eu não sabia nem por onde começar um diálogo, nem o tom ideal. Quando falava algo, era sempre com um tom de superioridade, sem nenhum respeito ao meu marido, e ainda me considerava uma mulher submissa. Pasmem. Quando foi em 2018, ele começou a ameaçar sair de casa, mas me considerava tão boa que não acreditava, afinal, era ele quem sempre me procurava depois das nossas brigas. Me amava demais. Nunca sairia de casa, assim eu pensava. E ele saiu a primeira vez, mas acho que não teve onde ficar. Voltou algumas horas depois, eu firme, fingindo não me importar. Ele voltou, mas começou a dormir na cama da nossa filha, como já tinha feito muitas vezes. Para mim já era comum. Ele me procurou mais uma vez, nós resolvemos, mas como sempre, voltávamos a brigar. Pouco tempo depois, ele saiu de casa novamente. Só que dessa vez ele tinha um estúdio alugado para trabalho. Foi onde ele decidiu ficar e, para ser sincera, para mim foi um alívio. Até que passou uns 2 dias e ele não apareceu. Comecei a estranhar. Daí ele esteve em nossa casa, pediu para conversar mais uma vez e resolvemos. Eu nunca baixava a guarda. Mas quando conversávamos, eu dizia que ia mudar. Mas só era da boca para fora. Eu não entendia que realmente precisava de mudança. E tudo voltava a se repetir. As ameaças eram constantes em nossas discussões de que ele iria sair de casa de novo, mas eu não acreditava. Ainda mais depois de ele ter voltado tão rápido, comecei a confrontá-lo com frases tipo: vai logo, por que você não foi ainda? Vai com Deus. E frases afins para mostrar que não me importava. Eu estava muito cansada desse ciclo que não parava de se repetir. Sentia vontade de sair de casa também, mas não tinha coragem. Também não tinha consciência de que Deus odeia o divórcio. É aquela coisa, né? O relacionamento, ele nunca acaba de uma hora para outra. Ele vai acabando, vai minando. E sempre acontece o quê? Uma terceira pessoa. Aí que as coisas mudam completamente. Discutimos sempre na presença da nossa filha. Eu confrontava de tal forma que o impulsionava a querer me agredir. Em mais ou menos julho de 2019, ele saiu de casa novamente. E mais uma vez não dei importância. Dessa vez ele alugou um quarto. Nessa altura do campeonato, mal íamos à igreja, pois estávamos morando em um lugar mais distante e não tinha transporte regular. Mas como nossas atitudes mostravam, não éramos convertidos de fato. Dessa vez ele ficou 3 meses fora de casa e eu continuava firme e também muito magoada por ele ter nos abandonado, achando que aquilo era o certo, pois a relação estava insustentável. Até que um dia ele me ligou querendo conversar, mas eu não aceitei. Ele insistiu dizendo que tinha conquistado algo que sempre sonhou, mas não queria viver aquilo sozinho e me convenceu. Dias depois ele veio na nossa casa, conversamos e entendemos mais uma vez. Ele voltou para casa. Combinamos de passar o fim de ano na casa dos meus pais, mas dias antes de eu viajar, eu ia com a minha filha primeiro, tivemos uma longa discussão. Ele voltou a dormir na cama da nossa filha. Antes de eu ir viajar, disse para ele que não aceitaria mais esse tipo de atitude e se fosse para ficarmos repetindo os mesmos hábitos, era melhor terminar. Ele nada me respondeu.
Disse essas coisas para trazer consciência a ele que realmente mudasse. Acreditava que ele ainda iria para a casa dos meus pais como combinado. Alguns dias depois de chegar na casa dos meus pais em outra cidade com a nossa filha, vi em uma foto dele no Stories do Instagram que ele estava sem aliança. Até então não falei nada, mas depois de alguns dias ele respondeu uma caixa de pergunta que estava solteiro. Aí o meu chão caiu. Como assim? Ele tinha decidido que íamos nos separar, mas não falou nada comigo? Me senti a pior mulher do mundo. Não estava esperando por isso. Foi ele que me procurou quando eu não queria mais. Como ele pôde fazer isso sem ao menos me chamar para conversar? Esse foi o início do meu deserto. Fui tratada como um nada, como se não existisse. Olha só como que as pessoas não percebem, né? Ela falou que ela não aceitaria mais aquele tipo de comportamento e que se fosse para ficar assim era melhor terminar. Só que ela nunca acreditava que ele faria isso de fato, né? Porque ele fazia e voltava atrás. É aquela coisa, né? O inimigo, ele utiliza dessas brechas, dessas incertezas para atacar o casamento. Ela continua, resolvi mandar mensagem para o questionar. Ele me respondeu que tinha tomado a decisão de que seria melhor terminar e isso me doeu bastante, porque eu acreditava que as coisas agora seriam diferentes. Agora eu queria continuar, mas recebi esse baque. Eu fiquei arrasada. Em uma de nossas conversas, ele disse que não me amava mais. Eu não estava pronta para ouvir isso e já não sabia mais o que fazer. Me voltei para Deus, pois não tinha nada que eu pudesse fazer. Ele já tinha saído de casa e eu estava a alguns quilômetros de distância. Foi quando comecei a buscar na internet como restaurar meu casamento. Encontrei alguns canais, o blog da Sol e o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento no blog da Sol. Eu devorei esse livro, fiz todos os diários. A partir do livro, me conheci realmente e percebi o quanto eu estava falhando como esposa e como filha de Deus. Fui levada a um verdadeiro arrependimento. Percebi o quanto eu precisava de Deus para me transformar, pois entendi que sozinha eu não iria conseguir. Comecei a entender que eu realmente precisava de mudança. Foram dias muito difíceis, muito choro, muitas noites de oração, até quando Deus começou a acalmar o meu coração e eu comecei a tratá-lo como se tivesse tudo bem. Mesmo não estando, doía muito, mas o Senhor me segurava. Porém, hoje enxergo o meu deserto como tão necessário na minha vida. Sem ele, eu não teria sido transformada como sou hoje, não teria amadurecido espiritualmente, não teria o relacionamento que hoje tenho com Deus. No deserto, eu aprendi a orar em vez de reclamar. Parei de ouvir todas as vozes ao meu redor para ouvir somente a voz de Deus. Tive experiências maravilhosas. Nunca esqueço de uma oração que fiz. Já estava na pandemia e eu e minha filha já tínhamos voltado da casa dos meus pais. Ela estava há quase 2 meses sem ver o pai. Fui bem específica, pedi a Deus que tocasse no coração do meu marido para ir vê-la. E fui me deitar. Minutos depois, acredito que foi o Espírito Santo que me mandou que eu conectasse o celular à internet novamente, que meu marido iria falar comigo. E quando conectei, a mensagem dele já estava lá e era para falar justamente sobre o que tinha acabado de orar. Foi tão lindo ver o cuidado de Deus nas mínimas orações. Gente, Deus atende a nossa oração, né? Isso que ela falou é certíssimo, a gente tem que parar, né, centralizar ali com Deus e ver realmente o que Ele quer para nós. Não ouvir vozes, focar naquilo que a gente quer, porque aquilo que a gente quer, e se for da vontade de Deus, o Senhor faz. Alguns dias depois, ele foi buscá-la e ela passou alguns dias com ele, que pareceu uma eternidade para mim ficar sozinha. Depois de 15 dias, ele foi vê-la novamente e falou comigo de uma forma que parecia não ter mais raiva. Não tínhamos muito contato, pois eu ficava mais no quarto. Por causa de um problema familiar, tive que voltar para a casa dos meus pais e fiquei lá alguns dias, retornando no início de abril. Assim que cheguei, a mãe dele veio ficar comigo ao meu pedido para diminuir os custos dele durante a pandemia. Acho que ela quis dizer os custos dela durante a pandemia, né? Daí ela diz, no início de maio é o aniversário da nossa filha. Ela pediu para que eu fizesse um bolo. Perguntei se ele poderia vir, pois não poderia ter convidados por conta da pandemia. Então comemoramos em família e ele veio e não saiu mais. A minha filha dormiu no quarto dela com a avó e, propositalmente, minha sogra colocou ele para dormir no chão do nosso quarto, num colchão. Ele foi dormir primeiro,
mas ouviu quando eu fui me deitar, e algum tempo depois me chamou para deitar com ele. Eu, que não sou boba, logo fui. E ele falou que a gente ia ficar juntos novamente. E ficamos desde aquele dia até hoje. E claro que passamos por muitas coisas para chegarmos até aqui. Mas não vou me estender para o textão não ficar maior do que está. Não, o pessoal gosta de textão. O povo gosta de detalhes. Ela prossegue. Falei mais de mim porque fui eu quem passou pelo deserto, quem buscou a restauração do meu casamento. Meu esposo não era um santo e claro que aconteciam muitas coisas que nos levavam a tantos problemas que não dava para expor tudo aqui. Você não aguentaria ler tanta coisa, mas o que eu quero te dizer é que não existe impossível para Deus. Hoje eu tenho um casamento maravilhoso, graças a Deus, mas eu tive que fazer a minha parte. Coloquei Deus no centro que Ele trabalharia a meu favor. Creio que Ele pode fazer e vai restaurar o seu casamento, mas permita que a transformação comece em você. Ainda ela diz assim, se puder te ajudar, me escreva. Ela deixou um e-mail, né? Quem quiser contato com ela, entra lá no blog que o e-mail dela está lá. Gente, esse testemunho prova que quando a gente foca naquilo que a gente quer, a gente esquece do que está ao exterior, esquece o que está acontecendo lá de lá, as coisas andam. Por certo, como ela diz aqui, aconteceram várias coisas e ela não quis expor o esposo dela, né? Ela falou sobre o deserto dela, sobre o que ela passou. E com certeza, em vários momentos, ela pode ter pensado em desistir, porque ela passava também por certas dificuldades, né, com a criança, pandemia, depois a pandemia ainda, né, continuar ainda tendo contato ali ainda com a mãe, com a sogra no caso, foram situações difíceis, mas ela focou e Deus precisava transformá-la. Muitas vezes a gente não entende no amor, a gente vai pela dor. Né? Se eu não posso jogar a culpa no outro por ser uma mulher rixosa. Se eu sou uma mulher rixosa, isso aí diz respeito a mim. E eu preciso mudar. Só que quando a gente passa por isso, a gente não entende. A gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. Eu, quando estava em crise no meu casamento, eu não percebia que eu não estava no papel de esposa. Eu estava no papel de líder da casa. E que o Senhor tinha que inverter esses papéis. E foi necessário o deserto para que o Senhor colocasse cada um naquele seu papel. Meu esposo na cabeça do lar e eu abaixo dele. Quando a gente fala isso, tem feministas que falam, nossa, mas a gente luta tanto por direitos iguais. Gente, nós temos que entender que homem e mulher são diferentes, com papéis diferentes. Uma mulher muitas vezes não aguenta um serviço de um homem, o homem não aguenta o serviço da mulher e tá tudo certo, só que nós temos que ter o respeito, nós temos que ter ali dentro, eu posso ser a maior executiva que for fora da minha casa, dentro da minha casa eu sou esposa. E isso que falta, né? O homem no papel do homem e a mulher no papel da mulher. E esse testemunho eu achei maravilhoso, muito bem escrito, muito bem colocado. Ela não ficou expondo lá o que o marido dela estava fazendo, né? A raiva ali. Não, ela expôs o que ela passou, a vivência dela. Então creia, se Deus fez na vida dela, o Senhor vai fazer na sua também. Se Deus está ali, que você acha que está demorando, não está demorando. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando no seu cônjuge. A sua oração está chegando ao céu. Creia que o Senhor fará. Eu falei que esse ano de 2024 é o ano dos testemunhos. É um ano que teremos muitos milagres. E já está acontecendo. Então, vocês creiam que em breve é o testemunho de vocês que estará sendo contado aqui, ou mesmo falado por vocês, mas eu tenho certeza que o Senhor vai fazer a obra e vai completar a obra na vida de cada um. Amém? Que Deus abençoe todos vocês, fiquem com esse lindo testemunho, meditem, orem, congreguem, jejuem, que o Senhor não esqueceu de nenhum de vocês e que tenhamos todos, né, a certeza do milagre. E que tenhamos todos também um lindo fim de semana. Amém? Que Deus abençoe a todos.